bom dia. Mais um dia de manhãs com Deus. Aleluia. Hoje, dia 13 de junho, dia festivo da igreja. Hoje é um dia duplo festivo na igreja, né? A Igreja Católica faz menção ao Imaculado Coração de Maria. E hoje também é dia de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, é o mesmo, né? As cidades são diferentes. Então hoje a igreja está em festa. Sábado, dia de rezar. Todo dia é dia de rezar e hoje também é dia de rezar e orar com Deus. Então hoje nós vamos meditar as leituras do Lectio Divina, que é a leitura de Lucas, a leitura do Salmo 1, que é uma oração belíssima. Amo demais essa oração. E a leitura de 1 Samuel. Isso. E hoje, o nosso Lectio Divina vem um fragmento assim muito lindo para nós meditarmos, que é: exulte de alegria no Senhor. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Envolveu-me com o manto da justiça. Então, que nós possamos meditar sobre esse pequeno fragmento, né? Exulte de alegria no Senhor, porque Ele me vestiu com o manto da justiça. Então, vamos nos vestir com o manto da justiça. Então, hoje o Evangelho de Lucas 2. Lucas 2 vai falar sobre Jesus. O Evangelho todo fala de Jesus, né? Vai falar sobre a perda do menino Jesus. Então, vamos agora entrar em conexão com Deus para ouvirmos a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa tocar no seu coração, fazer você refletir no dia de hoje. Muitas pessoas que vão ver esse vídeo vai estar hoje descansando, né? Alguns, infelizmente, não podem, estão trabalhando, vão ver mais tarde, vão ver no horário que puder. Mas alguns, né? A maioria estão descansando, estão rolando aí o celular e Deus vai falar: vem cá, hoje você vai escutar o que eu tenho para dizer. Então, hoje Jesus fala sobre estar perdido. Então, vamos ouvir hoje. O Senhor esteja... Não, primeiro vamos, né? Vamos se blindar. Já estava esquecendo. Às vezes a gente com pressa de não ficar um vídeo longo, mas eu já me dou uma puxão de orelha aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Com as bênçãos do Imaculado Coração de Maria, com as bênçãos de Santo Antônio. Então vamos hoje para o Evangelho de Lucas 2, capítulo 41, que fala sobre a perda do menino Jesus, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. São Lucas era um médico, né? Glória a vós, Senhor. O menino Jesus em Jerusalém. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para lá, como era de costume na festa. Passados os dias da festa, quando estavam voltando, ficou em Jerusalém o menino Jesus sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na comitiva, fizeram o percurso de um dia inteiro. Depois o procuraram entre os parentes e conhecidos e não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à sua procura. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados com a sua sabedoria e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram muito emocionados. E sua mãe lhe perguntou: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabes que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré.
e lhes era submisso. Sua mãe conservava todas essas recordações em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje é uma riqueza belíssima o Santo Evangelho, as leituras da Lectio Divina da Igreja Católica, né? Fala sobre você se perder. A leitura de Samuel fala sobre o choro de Ana, porque era estéril. E o Salmo vem nos dar uma oração belíssima de louvor a Deus, que fez os céus e a terra. Então, hoje na festa da igreja, ontem a gente contemplou, e a festa ontem foi dia santo, foi festa do Sagrado Coração de Jesus. Ontem, infelizmente, eu não consegui fazer a live, não consegui fazer a gravação do Manhãs de Deus, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas ontem foi uma festa belíssima na igreja. Hoje continua a festa também belíssima pelo Santo Antônio e também pela aclamação, né, pela menção ao Imaculado Coração de Maria. Porque lá em Apocalipse diz: por fim, o meu coração triunfará. Então, a nossa última vitória vem do coração de Maria. E nós podemos perceber hoje nas leituras, né, que tudo está ali fazendo a profecia de Jesus, né, da morte e sacrifício de Jesus, né? Ficou perdido 3 dias, né? Jesus ficou morto quantos dias? 3 dias, né? Ele estava onde? Ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa. E os doutores da lei ficaram indignados, né, com a sabedoria dele. Nossa, o menino tinha 12 anos, 12 é o quê? Os 12 apóstolos, 12, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Então, há toda uma simbologia nos números de hoje, na menção da palavra santa, que a gente precisa perceber, os pequenos detalhes. Aí, às vezes, a pessoa fala: isso tem nada a ver. Tem sim. Eu lendo aqui agora, nesse momento para vocês, eu já comecei a focar. De manhã, mais cedo, quando eu fiz a Lectio Divina, né, muito cedo que eu faço quando eu acordo, eu já não tive essa menção. Agora, o que eu voltei a ler para vocês, eu já fiz essa menção, né? O Espírito Santo agindo aqui para eu falar para vocês sobre os números que vão mais lá para o finalzinho, né? Falar sobre a morte de Jesus. Os mesmos números. 3 dias ele ficou perdido. Aí os pais deles o acharam, né? Tinha 12 anos, são os 12 apóstolos, e estava em Jerusalém na Páscoa, que foi quando ele ressuscitou. Morreu na sexta-feira e ressuscitou na Páscoa. Então vamos lá. Jesus hoje nos ensina aqui. Que bom, né? Jesus estava perdido. Ficou para trás. A mãe de Jesus confiava tanto nele, esqueceu Jesus, né? Estava lá em festa com a família, com os amigos. Mas Jesus foi para onde, né? Ele foi lá saber das coisas do pai dele. Vou na igreja, vou lá aprender as coisas do meu pai, vou falar sobre a palavra. E ele ficou lá com os doutores, né, da lei, com os sacerdotes, conversando e interrogando. Que bom, né? Se fosse que os nossos jovens de hoje quisessem ir para o templo para falar sobre a palavra, para interrogar, para aprender, né? Aprender o direcionamento. Mas a nossa geração de hoje é uma geração muito internética, né? A maioria não querem ir para a igreja, não querem tirar um tempo para aprender as coisas divinas, porque também não basta só ir para a igreja para ficar com os amigos, né? Rir, conversar, não. A gente tem que aprender que a gente temos que ir para o templo para conversar com Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Muitas das vezes Deus vai falar uma palavra tão impactante
que você vai sair da igreja. Nossa, isso aí foi forte demais, não gostei não. Mas é isso aí que vai te dar a vida eterna. Não é só o que a gente gosta. A gente não come só o que a gente gosta, né? Tem certo tempo, tem certa idade que a gente já não pode comer umas coisas, mas a gente tem que comer outras coisas. E assim, a palavra do Senhor é assim. Tem palavras aqui que ele vai falar com uma docilidade muito grande. As bem-aventuranças ele fala com uma docilidade. E tem outras que ele vai puxar a orelha mesmo. E a gente tem que ser repreendido mesmo. Porque se deixar tudo a gosto nosso, a gente vai fazer besteira. Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos pecadores. E o interessante é que Jesus, né, ficou lá, foi para a igreja, esqueceu de tudo. Entrou no templo, né? Vamos entrar na história daquele templo. Ele foi lá para o templo, aquele templo belíssimo que Salomão ergueu, né? E foi lá falar sobre o pai dele, interrogar os sacerdotes para saber o que os sacerdotes pensavam sobre aquilo, sobre as palavras. Porque Jesus já sabia, né? Com 12 anos ele já sabia de tudo. Por que ele já sabia de tudo? Porque José o ensinava. E quando José ia ensinando, Deus, né? Ele como Deus, ele ia manifestando a sua glória. E percebendo, José, o meu pai é um homem de fato justo. E isso que falta na nossa família. O homem ensinar o seu filho a palavra de Deus. Porque na nossa família é a mãe que ensina. Mas na família de Jesus, era o homem. Era José que ensinava Jesus. Mesmo Jesus sabendo, porque Jesus já sabia, Jesus é Deus, mas José o ensinava. José o levava para a igreja, né? A festa da Páscoa era a festa da igreja. José levava. Hoje quem leva os filhos para a igreja? A mãe. O pai fica cansado, fica vendo jogo, ou vai jogar futebol, né? Ou vai, infelizmente, para o botequim, né? Com seus amigos. E deixa o fardo, né? Ontem se falou do fardo. E deixa o fardo pesado com a mãe. Então vamos, né, refletir sobre isso. Jesus ficou perdido lá, como está dizendo aqui, né? Para o pai, para a mãe dele e para os demais, ele estava perdido, mas para ele não estava perdido, não. Ele estava na casa do pai dele, né? E lá ele estava escutando e debatendo, perguntando, né? E perguntando. E no terceiro dia, José acha ele lá no templo. Foi o último lugar, né, que eles foram procurar Jesus, no templo, e lá estava Jesus. E José e Maria, no primeiro instante, ficou emocionado, né? Em vez de ter aquela reação de raiva que hoje em dia as mães têm, por que você fez isso, né? José e Maria ficou lá olhando e ficou emocionado de ver o filho, estava lá no templo, sentado, ouvindo, interrogando os sacerdotes e os escribas, né? Os doutores da lei. E Maria pergunta a Jesus, meu filho, por que tu fizeste isso conosco? E ele diz a Maria, não sabeis que eu tenho que dar conta das coisas do meu pai? Eu tenho que saber das coisas do meu pai. E aqui Lucas, ele vem com uma linguagem muito assim, romantizada, e diz, né, que Maria e José não compreenderam o que Jesus, no momento Jesus falou, você não sabe que eu tinha que estar ocupado das coisas de meu pai? Né? Mas será que eles não compreenderam mesmo? Né? Porque Maria, aí diz, Maria guardava tudo isso no seu coração. Porque Maria já sabia, né? Como ia se dar isso, já sabia que Jesus era o rei, Jesus era o Deus Santo, porque São Gabriel tinha lhe falado na manifestação do anjo. Então que nós possamos, né, no dia de hoje, pedir a Jesus, Senhor, se por acaso eu me perder, que eu sempre me encontre, que o Senhor me encontre no teu templo. Mas não é o templo de pedras, de telhas, de parede, não. É o no coração de Jesus. Né? E que Maria, a mãe de Jesus, aquela que vai triunfar, como diz Apocalipse, no fim, o meu coração, o meu imaculado. Imaculado é o coração puro, que não tem mancha.
né? I amplifica, I é um prefixo negativo de não. Mácula, mácula é o quê? Sujeira, é desonra, é pecado. Imaculado, não tem sujeira, não tem pecado. Então o coração dela vai triunfar. O coração dela que deu um pedacinho para o coração humano de Deus, de Jesus. Então que nós possamos nos encontrar nesse coração, nesse templo aí, interrogando Jesus, interrogando a Deus, ouvindo a Deus. E muitas vezes a gente interroga, né? Ah, meu pai, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes também a gente não para ouvir ele dizer por que e para que nós estamos passando por essa provação. Porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. O tentador é o nosso inimigo. Então, muitas vezes a gente fala, Deus quis assim, não. Deus não quer a infelicidade de ninguém, Deus não quer a morte de ninguém, nunca quis. O ser humano que procura, e procurou, né? Como foi os nossos descendentes. Então, a gente tem que perguntar, a gente tem que interrogar a Deus, mas parar para ouvir o que ele tem para responder, o que ele tem para te dizer. Né? Perguntar e sair com raiva, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais assistir nada, eu não vou mais rezar o rosário, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E de fato quanto mais você rezar, quanto mais você está íntimo, amigo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mais o inimigo vai te tentar. E não é assim na nossa vida? Quando nós temos um amigo bem chegado, né? Você vai sair com sua amiga, com seu amigo, né? Vocês saem juntos, vão para a igreja juntos, vai ter sempre aquele que vai chegar perto de você para causar sua desunião com aquele amigo bem chegado seu. Já notaram isso? Sempre vai ter. Se você não perceber, se você não interrogar a Jesus, a Deus, se você não entrar no seu templo, que é o coração de Deus, você não vai entender. E muitas vezes, amizades concretas, amizades boas, são afastadas, são perdidas por causa disso. Então vamos hoje perceber e pedir a Deus que a gente sempre, quando a gente se perder, porque várias vezes a gente se perde nos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas omissões, como eu estou falando hoje, da omissão do pai no dia de hoje. A figura paterna hoje, infelizmente, ela é omissa em muitas coisas. Não são todos, né? Sempre tem as exceções. Mas na maioria, na porcentagem maior, o pai hoje ele está se tornando uma figura omissa na vida do filho, da filha. Principalmente quando se fala em religião. Então vamos hoje nos aconchegar no coração, no templo. Vamos se perder e ser encontrado no templo, que é o coração de Jesus. E vamos, né, também abraçar, sentir aquele abraço. Hoje você está precisando de um abraço? Você está resfriado, está com gripe? Está triste? Está de luto? Vamos lá no coração da mãe, né? No Imaculado Coração de Maria, que hoje nós fazemos a festividade. Ontem foi do filho, hoje é da mãe. Ele que vai triunfar sobre o inimigo, sobre Satanás, né? Vamos lá no coração de Maria e sentir aquele abraço gostoso de mãe. Eu ainda tenho minha mãe, graças a Deus. Tem muita gente que não tem. Então, vamos, né? Jesus deu ela para nós. Eis aí a sua mãe. Vamos lá na nossa mãe maior e vamos sentir aquele abraço gostoso. Aquele abraço que alivia, cura tudo, né? Quando as crianças são pequenas, né? Quando nós fomos crianças, eu lembro que eu criava meus filhos assim, quando eu era pequena, de machucava, chorava, vem cá, que a mamãe vai dar um beijo. O beijo da mamãe cura tudo. Aí eu fazia meu filho, o filho vinha, ai, mãe, machuquei. Aí eu beijava ele, falei, o beijo da mamãe, aí ele respondia, cura tudo. Aí parava de chorar, voltava a brincar. Então, assim, né? O beijo da mamãe do céu, da mamãe imaculada, o abraço dela, cura tudo. Né? A gente sente aquela energia gostosa de quem sofreu muito, mas ficou ali, ó, em pé. Em pé. Por que Maria ficou em pé? De pé, diz a palavra. Que ela viu o filho dela passar por toda a humilhação, mas ela ficou lá de pé. O coração dela estava como? Estava dilacerado, estava acabado.
Ela ficou de pé, porque ela tinha fé em Deus. Deus falou para ela: fica firme, Maria. Fica firme porque você vai ter a coroa da vitória junto com meu filho. E vai ter, de fato, ela vai ter, né? E Ana? Ana, em Samuel, ela era muito afrontada pela segunda esposa do marido dela, porque Ana era estéril. A outra esposa tinha dado ao marido dela 2 filhos. Só que o esposo amava mais a Ana do que a outra mulher. Quando eles subiam para o templo, né, para louvar e beber a poção, Ana não bebia a poção, porque ela dizia que não era digna. Não era digna de tomar a poção porque Deus a fez estéril. E o marido dela vinha com todo carinho e dizia: por acaso eu não te dou um amor tão grande, maior, que vale por mais de 10 filhos, né? Mas o amor de filho é um amor diferente, né? É o amor. Então, mas Ana não desistiu, né? Eu não vou dar spoiler aqui das outras leituras, não. Ana não desistiu, continuou. E a gente sabe, né? Muita gente sabe depois o que aconteceu com Ana no templo. Então, no dia de hoje, vamos ser festivos, vamos comemorar. Não vamos comemorar o jogo da Copa, não, gente. Vamos comemorar hoje Santo Antônio. Santo Antônio foi o maior pregador da Igreja Católica. Tanto que lá em Pádua, onde ele foi enterrado, no mausoléu dele, na igreja, o aparelho fonador dele, né? Que é o aparelho que pega o nariz, a boca, o ouvido, a língua, eles não foram corrompidos. Ele está intacto lá na urna. Porque ele pregava, ele falava muito de Deus. E tem uma historinha, né? Que eu falo que é historinha, mas não é historinha, não, é verdade. Dos milagres de Santo Antônio. Santo Antônio, né, é um frade franciscano. Então, Santo Antônio, ele ia pregar nas praças e o pessoal passava, ninguém parava para ouvir ele. Ah, um maluco aí, vestido com essa roupa de trapo aí, né? Assim, porque o pessoal tem preconceito. O pessoal julga antes de conhecer as coisas. O ser humano é assim, o ser humano é cruel. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Todos nós temos que ter cuidado com isso. Ah, esse é um maluco aí, vestido de trapo, falando dessas coisas aí da Bíblia, nem sabe de nada. E Santo Antônio, teve um dia um senhor questionou ele, falou assim: por que você vem todo dia falar, ninguém para te dar atenção? Você não desiste disso aí? Ele falou: não. Se ninguém aqui quer me ouvir, então eu vou aos peixes. E foi à beirada do rio falar de Deus. Quando ele chegou na beirada do rio, viu aquele cardume de peixe, ficou aos pés dele para ouvir a palavra do Senhor. Então, tá vendo? Nós não temos um valor maior do que o peixe diante de Deus? Temos. Então, se os peixes foram lá para ouvir Deus, por que nós somos filhos de Deus, fomos resgatados por Jesus, não podemos tirar um tempo do nosso dia, e tem 24 horas, por que a gente não pode tirar um tempinho assim, para falar, né? Eu te amo, Deus, o que o Senhor quer falar para mim hoje? Eu te amo. Então vamos fazer agora a leitura orante do Salmo, o Salmo 1, vamos orar, e que essa oração chegue ao coração de Deus, que Deus possa nos iluminar nesse dia de festa hoje, né? Que nós possamos fazer os pedidos a Santo Antônio. Santo Antônio não faz milagre não faz não. Quem faz é Deus, mas Deus dá a ele o poder, porque ele foi um homem que renunciou a vida toda para ser de Deus. Por isso que ele tem esse dom, né? Se você aqui, você ora para o seu filho melhora, seu filho fica bem, seu filho muda de vida, por que um santo que está lá pertinho de Deus, que doou a sua vida toda, Deus não vai ouvir mais rápido, né? Igual a criança. Por que Deus ouve a criança mais rápido? Que é pura. A criança, o coração dela é puro. Não no sentido que não tenha o pecado, tem o pecado original, mas no sentido que a criança não guarda raiva, né? Mesmo tempo que brigou com ela, você briga com ela, daqui a pouco ela esquece, volta a fazer a mesma coisa e vive a vida dela do mesmo jeito, né? E o santo é a mesma coisa. Ele teve pecado? Teve. Se arrependeu e continuou falando de Deus. Veio provações? Veio tentação? Veio. E ele foi vitorioso.
Deixou tudo para seguir a Jesus. Jesus tem uma promessa para quem deixa tudo que vai seguir ele. Ele diz que nesta terra estará 100% e no seu reino muito mais será dado, né? Será o maior no reino dos céus. Então vamos fazer a oração do Salmo 1, né? O primeiro salmo do livro dos Salmos, que é uma coleção de 150 cânticos, né? Hinos. Que o salmo na verdade, a gente lê, né? A gente fala. Mas o salmo era cantado naquela época, nos primórdios, e na igreja ele é cantado, porque é uma oração cântica, né? Então vamos lá, vamos no Salmo número 1. O Salmo número 1 vem nos dizer dos dois caminhos. É feliz quem não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei de Javé encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Será como a árvore plantada à beira de um regato, que dá fruto no devido tempo e cuja folhagem não seca. Em tudo o que faz, terá sempre sucesso. Os maus, porém, não serão assim. São como palha que o vento carrega, por isso não podem enfrentar o julgamento. E os pecadores não têm vez na reunião dos justos, pois Javé conhece o caminho dos justos, mas a senda dos maus, Javé leva à ruína. Amém. Então, olha, o salmo de hoje, né? Que poderoso salmo, que poderosa oração. Feliz é aquele que anda na lei do Senhor, que medita nela de noite, né? Quando vem a tentação, lembra logo, não, eu não vou fazer isso não. Meu Pai do céu, ele não gosta. Ele não vai gostar. Né? Muitas vezes a gente consegue, nas outras a gente não consegue. Então a gente tem que se arrepender, né? Então nesse dia de hoje vamos cantar e aclamar o Senhor, né? Dia, toda hora, todo tempo, todo momento. E vamos ser festivos, pedindo a intercessão de Santo Antônio e a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço fraternal, beijo no coração. E vamos lá. Amanhã é o dia maior na igreja, amanhã é domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo, shalom, até amanhã.